Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o recrutamento e seleção de funcionários? A gente tem a seguinte coisa. Vamos falar assim, dentro da gestão responsável, recrutamento precisa estar alinhado, primeiro, com os objetivos da empresa, 2, com a questão ética e moral, 3, a transparência. Esses são 3 pilares de mudança. Quando a gente pega um processo normal, então assim, o que era o tradicional, a gente tem, em primeiro lugar, a descrição da vaga e o perfil desejado da pessoa vamos falar, que vai entrar. E aí acontece a pré-seleção, então pré-seleção de currículos, a entrevista, às vezes tem entrevista 2, verificação de referências, pode ser até inclusive com terceiros, chamar para apresentar a proposta, a aceitação da proposta e, enfim, a contratação. Quando a gente passa por um processo responsável, algumas coisas mudam antes, durante e depois. Bom, a primeira coisa que muda é a questão da conscientização do gestor, de ter um equilíbrio dentro da área para propor a pessoa certa ou a pessoa mais adequada para a vaga e qual que é o perfil dela. Então, aí sim é feito, vamos falar assim, é traçado o perfil para colocar o anúncio ou disponibilizar. A questão do anúncio, ela também é feita em múltiplos canais, e não só, por exemplo, quando se colocava uma vaga dentro de uma agência, mas em múltiplos canais e seja também disponibilizado na própria comunidade onde ela se estabelece, para que haja a possibilidade de pessoas vindas de lugares diferentes, vamos falar assim, com backs diferentes, sejam selecionadas, então multiplicando as opções de recrutamento. Então, utilizando os canais não necessariamente convencionais. Eu sei que agora, vamos falar assim, o LinkedIn está muito popular para fazer esse tipo de processo, mas ele não é o único, vamos falar assim, o único canal para isso. E, bom, aí a gente tem todas aquelas etapas da seleção tradicional. Faz o processo de pré-seleção, então a triagem de currículos, aí as entrevistas necessárias, a verificação de referências. Mas antes de chegar, vamos falar assim, na parte de proposta, muitas vezes, em muitos casos hoje, empresas, elas colocam essas pessoas já pré-selecionadas para viverem questões práticas. O que significa isso? Colocar num posto de trabalho e desempenhar algumas tarefas ou fazer alguns business cases para ver realmente a reação da pessoa e como ela trabalha na prática. Isso é bastante interessante porque consolida aquilo que está no papel com a visão que se tem para uma contratação numa base muito mais real. Então, isso faz com que RH esteja assegurando que a pessoa realmente se encaixe, não só no perfil da empresa, mas no perfil da vaga, e não seja só uma coisa no papel. E aí depois tem o processo de aceitação da proposta e a contratação. E também, vamos falar assim, uma outra questão é a questão da própria contratação em si. A contratação, ela ocorre em um processo muito transparente. O que você quer dizer com transparência? Todos os benefícios são elencados, são dispostos, a mesma coisa na questão salarial, tudo num contrato pré-estabelecido antes e revisto dentro das regulamentações trabalhistas como um básico. Tá legal? Bom, vamos falar então agora sobre a questão de treinamento e desenvolvimento, que vamos falar assim, são as novas atividades como incentivo, por exemplo, para baixa emissão de carbono, práticas de descarte, práticas cada vez mais éticas. Tudo isso é envolvido, vamos falar assim, dentro desse tipo, vamos falar assim, desse treinamento. Não é só a questão de habilidade técnica, mas é a habilidade técnica olhando, vamos falar assim, por novos paradigmas. Então, puxa, não é só, vamos falar, o treinamento on the job do processo, mas do processo contendo, vamos falar assim, esses aspectos verdes sociais, práticas de descarte. Questões éticas, a gente não está falando só um treinamento sobre ética, mas muitas vezes eles já envolvem instituições pré-estabelecidas ou novas regulamentações governamentais ou supragovernamentais e muitas vezes globais. Bom, então vamos falar assim, o que acontece dentro do processo de treinamento? O funcionário ele precisa ter uma orientação, eles chegam
na empresa e eles precisam, em primeiro lugar, de uma introdução da empresa, o que que eles, vamos falar assim, o que que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo. Ele precisa, vamos falar assim, ser integrado dentro daquele ambiente. E uma das formas com que isso acontece é um processo que pode ser chamado de integração, mas é também uma questão de treinamento e desenvolvimento. E os outros treinamentos, eles também acontecem de forma contínua. Vamos falar assim, especialmente em negócios responsáveis, eles visam o quê? A melhoria do desempenho e o desempenho operacional da empresa, mas com essa visão de responsabilidade e, vamos falar assim, e com a visão dos funcionários. Então, quando a gente pega esse tipo de situação, vamos olhar, por exemplo, para uma Natura. A Natura, ela tem toda uma questão de, vamos falar assim, de desenvolvimento do funcionário internamente e desenvolvimento dessa mentalidade de, vamos falar assim, de como eles tratam eles mesmos, como são as áreas são geridas internamente, como é essa interlocução das áreas, mas também com os stakeholders, fornecedores, e a questão do respeito em relação a isso e a comunicação, vamos falar assim, constante com o cliente de uma forma muito, não só ética, mas de uma forma muito responsável, integrando as questões de diversidade. E não estou falando só de diversidade social, mas diversidade ambiental e uma inclusão, por exemplo, dos biomas brasileiros e a preservação de cada um deles. Bom, não só isso, vamos falar, não só a questão do funcionário, mas a gente também tem a questão do treinamento e desenvolvimento dos stakeholders. O que a gente pode falar que são stakeholders externos, para que eles se aproximem mais dos objetivos, dos objetivos implícitos de crescimento da empresa, em relação a, vamos falar assim, a gestão responsável. E para ter, vamos falar assim, essa integração, por exemplo, dos fornecedores com esses objetivos. Uma empresa responsável, ela preza com o quê? Vamos falar assim, com esse efeito cadeia, porque é importante a cadeia de suprimentos estar alinhada. Então, muitas vezes, o próprio RH dessa empresa, ele promove treinamento e desenvolvimento para os externos como vamos falar assim, como uma forma de coordenação, que é um pouco do que eu falei na aula anterior. Tá legal? Bom, no próximo vídeo a gente continua então com a gestão do desempenho, remuneração e, por fim, a comunicação interna. Até mais!